Prezados cursistas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, estaremos discutindo sobre o currículo do ensino básico na legislação brasileira. Nesta unidade, vamos discutir o currículo no ensino básico expresso na LDB 9394/96 e nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, nos DCNs, para analisarmos e compreendermos a sua trajetória no contexto da legalidade brasileira. Pretendemos, ao final desta unidade, que você seja capaz de compreender o currículo nos seus aspectos legais, compreender a importância da legislação na definição do currículo escolar e determinar a sua ação educativa fundamentada na legislação vigente. Já que falaremos de currículo, vamos começar discutindo então o que é currículo, o que vem a ser currículo. Muito bem, muitas pessoas costumam dizer que currículo nada mais é que os conteúdos programáticos a serem trabalhados. Currículo é sim os conteúdos a serem trabalhados, mas currículo é muito mais que isso. O currículo, ele visa desenvolver nos educandos, em geral, uma série de competências que têm a ver com o saber fazer. Os conteúdos, eles visam proporcionar a capacidade de trabalhar, de se desenvolver. São as competências que determinam se ele será incluído no mercado de trabalho ou não. Porque, mesmo que se tenha concluído até mesmo a graduação, tenha obtido ótimas notas nos conteúdos, mas não desenvolveu as competências, ele não consegue ingressar no mercado de trabalho. Vamos conceituar currículo, então. Currículo, conjunto de experiências de aprendizagem planejadas, bem como de resultados de aprendizagem previamente definidos, formulando-se umas e outras mediante a reconstrução sistemática da experiência e conhecimentos humanos, sob os auspícios da escola e em ordem ao desenvolvimento permanente do educando nas suas competências pessoais e sociais. Essa definição, segundo Tanner e Tanner. Então, currículo visa o desenvolvimento social? Sim, sem dúvida. Currículo visa o desenvolvimento pessoal? Sim, sem dúvida também. Etimologicamente falando, o termo currículo encontra a sua raiz na palavra latina curriculum, derivada do verbo currere, que significa caminho ou percurso a seguir. Ou seja, o currículo deve dar o direcionamento e o sentido que a instituição de ensino deve tomar. Quais são os conceitos mais frequentes usados para o currículo? As pessoas costumam dizer que currículo é lista de disciplinas, lista ou esquema de conteúdos programáticos, sequência organizada de conteúdos de ensino, manuais e materiais didáticos à disposição do professor.
Quais são os conceitos menos usados para definir currículo? Método ou processo de ensino que são usados em determinados segmentos. Conjunto de experiências e atividades da escola. Aquilo que inclui. Afinal, o currículo tem uma proposta inclusiva. Conjunto de componentes curriculares. Falando ainda sobre o conceito de currículo. Tendo em conta os níveis de decisão em matéria de organização, gestão e desenvolvimento curricular, o currículo pode ser compreendido de acordo com significados distintos. Vejamos. O currículo, ele pode ser prescrito, apresentado, currículo traduzido, trabalhado e concretizado. Então, podemos dizer que o currículo compreende desde aspectos básicos, fundamentos filosóficos e sociopolíticos da educação, até marcos teóricos e referenciais técnicos que concretizam na sala de aula. Princípios e operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação. É construído a partir do PPP da escola. O que é o PPP da escola? O projeto pedagógico. O projeto pedagógico, ele vai dar as diretrizes fundamentais de um currículo. Então, a filosofia de uma instituição, do sistema municipal, estadual e federal, influenciam na composição do currículo? Com certeza, sim. Além da filosofia, o contexto político, ele influencia na constituição do currículo escolar. É exatamente por isso, porque passamos por tantas mudanças, principalmente na área de educação. Porque muda o governo, muda a visão das pessoas que ocupam determinados cargos. E assim, consequentemente, vai refletir no currículo, ou seja, na educação. Não entraremos na questão dos tipos de currículos, porque vocês terão uma disciplina específica para isso, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o currículo na LDB. A LDB norteia-se para um currículo de base nacional comum para o ensino fundamental e para o ensino médio. 3 artigos da LDB tratam sobre o currículo. O artigo 8º rege a organização da educação nacional. O artigo 9º, ele define a competência da União para estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Essas diretrizes que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. O artigo 12 define que os estabelecimentos de ensino, eles terão a incumbência de, primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente,
prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento escolar, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Deverá ainda notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Mas, professora, quem vai fazer isso? A escola trabalha em conjunto. Todas as pessoas que trabalham na escola são responsáveis pelo bom andamento da escola e pelos seus alunos. Então, quem é o responsável? Somos todos nós. Por exemplo, a professora tem um aluno que não está frequente. Ela irá procurar o serviço pedagógico da escola para juntas tomarem a melhor decisão. E, se for o caso, acionar o Conselho Tutelar ou o Ministério Público para descobrirem o que está acontecendo com esse aluno que se afastou da escola. Outro exemplo. Foi feito o levantamento dos alunos que precisam de um atendimento diferenciado em determinada disciplina. A professora vai procurar o serviço pedagógico e juntos irão criar, planejar formas para estarem trabalhando com esses alunos para que eles recuperem e tenham melhor rendimento nas aulas. Entenderam como funciona? Muito bem. Vamos continuar então. No artigo 23 da LDB, ela orienta que a educação básica se organize da seguinte forma. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por formas diversas de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Mas o que isso quer dizer, professora? Quer dizer que a escola deverá atender às diversas particularidades das regiões e dos alunos. Por exemplo, alguns estados, ou mais especificamente cidades, têm seu calendário escolar diferenciado para atender aos alunos que precisam ajudar os pais na época da colheita. Um outro exemplo, tem escola da alternância, onde os alunos frequentam a escola durante um período e depois voltam para casa para colocarem em prática o que aprenderam no tempo escola. Isso é novo, professora? Não. A escola da alternância é pouco falada, mas ela existe há mais de 40 anos. O artigo 26 expressa que os currículos da educação infantil,
do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Nós falaremos especificamente sobre esse artigo. A LDB também estabelece as diretrizes que deverão orientar os conteúdos curriculares da educação básica, que envolvem valores, direitos e deveres e orientação para o trabalho. Nós falaremos agora, então, sobre as diretrizes curriculares nacionais, ou seja, falaremos sobre as DCNs. Lembram na aula anterior, quando falamos sobre o Conselho Nacional de Educação, que é composto de duas câmaras, a Câmara da Educação Básica e a Câmara do Ensino Superior, e que as diretrizes curriculares são elaboradas e deliberadas por essas câmaras? Caso não se lembrem, retomem a aula anterior, tá bom? Vamos dar continuidade, então. As DCNs são os documentos com caráter de obrigatoriedade por força de lei, definida na Resolução da SEB número 2, de 7 de abril de 98, e define em seu artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais são o conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica expressas pela Câmara de Educação Básica ou expressa pela SEB do Conselho Nacional de Educação, que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino na organização, na articulação, no desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. Onde que isso encontra, professora? Lá na Resolução número 2 da Câmara de Educação Básica e do Conselho Nacional de Educação. A educação das crianças e jovens é responsabilidade social, é problema de toda a sociedade, não apenas das pessoas que utilizam da escola ou trabalham nela. A educação escolar, ela é responsabilidade social, independente de sua forma jurídica de manutenção. As DCNs gerais para a educação básica, a Resolução número 4, do Conselho, da Câmara de Educação Básica e do Conselho Nacional de Educação, em seu capítulo 1º, estabelece as formas de organização curricular. No artigo 13, diz que o currículo, assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à educação, assegurados no artigo 4º desta resolução, configura-se como conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e contribui intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos. No seu parágrafo 1º, diz que o currículo deve difundir os valores fundamentais de interesse social, dos direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento.
a orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não formais. No seu parágrafo 2º, diz que, na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. No parágrafo 3º, diz que a organização do percurso formativo, aberto e contextualizado, deve ser construída em função das peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos estudantes, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais, mas outros também, de modo flexível e variável, conforme cada projeto escolar. Isso desde que assegure alguns aspectos que podem ser analisados a seguir. Vamos ver então. Aspectos a serem observados. Primeiro, concepção e organização do espaço curricular e físico, que se interliguem e alarguem, incluindo espaços, ambientes e equipamentos que não apenas as salas de aula da escola, mas igualmente os espaços de outras escolas e os sócios culturais, esportivo, recreativo do entorno, da cidade e até mesmo da região. Segundo, ampliação e diversificação dos tempos e espaços curriculares, que pressuponham profissionais da educação dispostos a inventar e construir a escola de qualidade social, com responsabilidade compartilhada com as demais autoridades que respondem pela gestão dos órgãos do poder público, na busca de parcerias possíveis e necessárias, até porque educar é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Terceiro, escolha da abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar pela escola, que oriente o projeto político-pedagógico e resulte de pacto estabelecido entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, subsidiando a organização da matriz curricular, a definição de eixos temáticos e a constituição de redes de aprendizagem. Quarto, compreensão da matriz curricular entendida como propulsora de movimento, dinamismo curricular e educacional, de tal modo que os diferentes campos do conhecimento possam se coadunar com o conjunto de atividades educativas. Quinto, organização da matriz curricular entendida como alternativa operacional que embase a gestão do currículo escolar e represente subsídio para a gestão da escola. Isso na organização do tempo e do espaço curricular,
distribuição e controle do tempo dos trabalhos docentes. Esse é um passo para uma gestão centrada na abordagem interdisciplinar, organizada por eixos temáticos, mediante interlocução entre os diferentes campos do conhecimento. Sexto, entendimento de que eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho pedagógico, limitando a dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no qual se constrói objetos de estudo, propiciando a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, superando o isolamento das pessoas e a compartimentalização de conteúdos rígidos. Sétimo, estímulo à criação de métodos didáticos pedagógicos, utilizando-se recursos tecnológicos de informação e comunicação a serem inseridos no cotidiano escolar, a fim de superar a distância entre estudantes que aprendem a receber informação com rapidez, utilizando a linguagem digital, e professores que dela ainda não se apropriaram. Oitavo, constituição de rede de aprendizagem entendida como um conjunto de ações didático-pedagógicas com foco na aprendizagem e no gosto de aprender, subsidiada pela consciência de que o processo de comunicação entre estudantes e professores é efetivado por meio de práticas e recursos diversos. Nono, adoção de rede de aprendizagem, também como uma ferramenta didático-pedagógica relevante nos programas de formação inicial e continuada de profissionais da educação, sendo que esta opção requer planejamento sistemático, integrado, estabelecido entre sistema educativo ou conjunto de unidades escolares. O capítulo 2 desta mesma resolução trata da formação básica comum e da parte diversificada, que não podem se constituir em dois blocos diferentes, devendo ser organicamente planejadas e geridas, de tal modo que as tecnologias de informação e comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, desde a educação infantil até o ensino médio. As disciplinas que integram a Base Nacional Comum na educação básica são língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico natural da realidade, social e política, especialmente do Brasil. Aí se inclui o estudo da história e das culturas afro-brasileira e indígena. A artes, em suas diferentes formas de expressão, incluindo a música. Temos ainda a educação física e o ensino religioso. Tudo isso faz parte da Base Nacional Comum. Já a parte diversificada, ela deve complementar a Base Nacional Comum, considerando as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar, perpassando todos os tempos e espaços curriculares,
constituintes do ensino fundamental e do ensino médio, independente do ciclo de vida no qual os sujeitos tenham acesso à escola. A língua estrangeira, ela pertence à parte diversificada. Pelo menos uma deve ser incluída no currículo. Vai ser escolhida pela comunidade escolar, dentro das possibilidades da escola, que deve considerar o atendimento de suas especificidades. Geralmente se usa o espanhol ou inglês. Não adianta a gente colocar aula de alemão e não ter professor, tá, gente? A língua espanhola, ela é obrigatoriamente ofertada no ensino médio, embora seja facultativa para o aluno, bem como possibilitada no ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Eu busquei em alguns sites de escolas algumas matrizes curriculares para mostrar para vocês. Vejamos então. Então, vocês podem observar que nós temos aqui a matriz curricular para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Tá? Então, nós temos 6º, 7º, 8º e 9º ano. Aqui, na Base Nacional Comum, nós temos as disciplinas que compõem essa matriz curricular. Base Nacional Comum, ela é a nível nacional. Eu não posso falar, eu não gosto de língua portuguesa, eu não vou querer usar língua portuguesa, não vou querer colocar língua portuguesa, tá? Não pode faltar em qualquer escola que você for, a nível nacional, tá? Língua portuguesa, arte, educação física, matemática, ciências físicas e biológicas, história, geografia e ensino religioso. Onde que eu posso mexer nessa matriz curricular? Eu posso mexer no meu número de aulas, tá? Eu posso achar que 6 aulas de português é muito. Então, eu posso acrescentar educação física. Educação física, duas aulas por semana, eu estou achando que está pouco. Então, eu posso colocar 3 aulas de educação física e só 5 aulas de português. Eu posso fazer isso? Posso. No número de aulas, eu posso mexer. Só que depois que eu faço isso, essa matriz curricular, ela tem que ser aprovada pela Superintendência Regional de Ensino, tá, gente? E temos a parte diversificada. Na parte diversificada, aí eu já posso mexer. Eu posso falar, língua estrangeira aqui, eu quero inglês. Posso, porque para os meninos da escola é mais interessante eles terem aula de inglês do que espanhol. Então, eu vou colocar inglês. Ou, se preferir, pode colocar espanhol também. Ou colocar as duas. Eu posso colocar as duas, professora? Posso. Mas aí onde que eu vou ter que mexer? Eu vou ter que mexer na carga horária das outras disciplinas, porque senão o meu total na carga horária ele vai ultrapassar, tá? Prestem atenção na observação. Ensino religioso. Temos aula de ensino religioso? Temos uma aula por semana. Se não houver demanda, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos acrescentar uma aula de matemática, tá? Isso por quê? Porque eu tenho que oferecer o ensino religioso, só que para o aluno é facultativo. A outra matriz curricular. A matriz curricular para o ensino médio. Da mesma forma,
nós temos a Base Nacional Comum. Por que que existe essa Base Nacional Comum? Para a gente não ter tanta dificuldade, igual quando a gente resolve mudar o filho da escola. Já pensou? Se toda vez que mudar o filho de escola, chega lá, tá tudo completamente diferente, né? Então, não é legal. Então, a gente precisa ter uma base comum para saber que todos os alunos estão tendo aula dessas disciplinas, que são comuns a todas as escolas, tá? Observem a parte diversificada aqui. Aqui, em língua estrangeira, eles já oferecem inglês e o espanhol. Eles oferecem inglês e espanhol no primeiro ano. No primeiro ano, os meninos têm aula de inglês e de espanhol. Já no segundo e no terceiro ano, eles já têm aula só de inglês, não tem mais aula de espanhol. Outra coisa, observem também, língua espanhola, obrigatória para a escola e facultativo para o aluno, será oferecida fora do horário regular de aulas a alunos da primeira série do ensino médio regular, tá? Então, o que a escola faz? Cria-se ali um sexto horário, né? E é colocado para os alunos que não é obrigatório, é facultativo. Então, só vai ficar na escola naquele sexto horário quem realmente, né? Porque se vocês observarem, a carga horária aqui é maior. Tem 2 horas a mais do que os outros anos. Por quê? Porque tem 2 horas de língua espanhola que é oferecida, né, de forma facultativa, tá? Margarete, a minha escola é lá na zona rural. Na parte diversificada, eu quero oferecer um conteúdo para os alunos voltado para a educação do campo. Eu posso? Posso. Eu vou colocar aqui uma disciplina voltada para a educação do campo. Vou colocar o número de aulas e vou mexer na minha carga horária aqui em cima. Ah, estou achando que tem muita aula de matemática, então os meninos ficarão só com 4 aulas de matemática, 3 aulas de matemática, isso aí vai ser conforme o interesse da escola. E será acrescentada a educação do campo e a carga horária aqui, tá bom? Como vocês puderam observar, tivemos aí matrizes curriculares do ensino fundamental e do ensino médio. Como foi visto, a Base Nacional Comum realmente é comum. E a parte diversificada é onde poderá haver mudanças, que geralmente muda muito pouco também. Com essa demonstração das matrizes curriculares, nós encerramos a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido o conteúdo. Agora nós teremos a nossa primeira atividade avaliativa. Formem grupos de no máximo 5 pessoas. Com base no que foi estudado na primeira e na segunda unidade, criem uma escola fictícia, a escola de vocês, e organizem a matriz curricular dessa escola. Vocês deverão escolher se farão para o ensino fundamental ou para o ensino médio. Nesse primeiro momento, vocês não precisam colocar a carga horária, apenas os conteúdos. Pesquisem no material para ter o melhor embasamento. Posteriormente, o que vocês deverão fazer? Vocês deverão fazer a socialização. Vocês vão apresentar essa matriz curricular para os seus colegas e vão justificar os conteúdos que vocês colocaram. E então, turma, conseguiram criar a matriz curricular da escola de vocês? Sentiram dificuldades? Muito bem.
Espero que tudo tenha dado certo. O que vocês precisavam fazer era criar uma matriz curricular fictícia, observando os conteúdos curriculares que fazem parte da Base Nacional Comum, que não podem ser mudados em hipótese alguma, tá? Que são os conteúdos que não podem ficar fora dessa matriz, que é português, matemática, história, geografia, educação física e ensino religioso. Lembrando que língua estrangeira faz parte da parte diversificada. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, podem questionar no ambiente virtual. Encerramos assim a nossa segunda unidade. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.